Meu boa noite de novo para todo mundo. Nós estamos aqui nessa conversa com o Matheus Furlim. Já vou apresentar o Matheus para vocês. Só dizer que essa é uma série de conversas, eu tenho a impressão que essa é a 12ª ou 13ª que eu tenho feito desde o ano passado, que nós temos chamado Ecoando as Vozes da Agricultura Ecológica. Isso é fruto dos 2 livros que eu escrevi sobre esse assunto. Esse é o Voz da Agricultura Ecológica 1 e esse é o Voz da Agricultura Ecológica 2. Sempre que eu tenho uma chance, eu faço uma propaganda deles. Esses livros são com histórias de famílias agricultoras com as quais eu vivi e convivi ao longo das últimas 3 décadas. Para dizer a verdade, até já mais de 3 décadas. E aí a gente tem aproveitado esse novo formato de conversa, nessa tal da live. Eu, no convite, vocês viram que eu chamo Love, porque isso aqui é um ato de amor, a agricultura orgânica é um ato de amor. Essas prosas boas também são um ato de amor. Então, essas minhas loves agroecológicas é para conversar com esse povo que está com a mão na massa, essas famílias, representantes dessas famílias que estão produzindo, digamos assim, em pleno século XXI, de acordo com o século XXI, com o que o século XXI exige, que é compromisso ecossocial. Então, nós estamos aí com o Matheus, já falei para vocês. Em vez de eu apresentar o Matheus, que eu poderia apresentar, viu? Porque ele não era nascido, eu já conhecia ele. Mas eu vou falar para você, Matheus, se apresenta aí. Quem é tu? Começar com a pergunta mais difícil. Então, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo, né? Eu sou Matheus Pontel Forlim, filho de 2 grandes agricultores, a Josi Pontel Forlim e o Volmir João Forlim. Esses são os culpados por eu estar aqui hoje. Matheus, você nasceu Sou em que? agricultor ecologista. Eu nasci em 97. Certo. E você, quando você nasceu, seus pais já faziam agricultura ecológica? Já faziam há um tempinho. É. Eu vou contar para. Você sabe, mas eu vou contar para quem está nos ouvindo que eu conheço a Josi e o Volmir quando eles eram namorados. Então eu vi o Volmir pedindo a mão da Josi em casamento, eu vi eles casando e vi o Matheus nascendo. Então eu estou dizendo isso para a conversa hoje que eu quero ter com o Matheus é um pouco nessa linha de quem nasceu numa propriedade agroecológica. Porque a gente conversa muito com aquelas famílias que se converteram, né? Que trabalham com a agricultura convencional e como é que foi esse processo de conversão. O caso do Matheus é diferente. O caso do Matheus, ele já nasceu convertido. Matheus, conta para mim como é que foi um pouco assim, o que você lembra da sua infância? Não estou falando nem da juventude, da adolescência e juventude, um pouco antes, infância. O que você lembra da sua infância em relação a essa tal da produção ecológica? Você sabia do que se tratava? Se falava nisso? Era natural e você nem sabia que era diferente? Conta pra gente um pouquinho esse primeiro momento. Então, essa questão de nascer nesse meio já, né? Como eu sempre brinco, eu já cresci em reunião, já fui em reunião demais, junto com o pai e com a mãe. Mas sempre foi muito normal para mim, sempre ouvia falar desde quando eu era muito pequeno, a gente sempre trabalhou com isso, né? Então eu nunca tive essa conversão no caso, mas também eu nunca tive dúvida do que nós fazíamos, né? Sempre foi o Matheus em reunião junto com o Volmir, junto com a Josse, sempre junto. Então, para mim foi bem natural, uma coisa que foi fácil de entender, porque eu só aprendi dessa forma, no caso, né? E quando é que você percebeu que era diferente? Você tem essa memória? Quando que você falou, nós aqui fazemos uma coisa diferente? Ah, a Então, eu lembro de algumas coisas assim, porque sempre foi a gente sempre trabalhou com agroindústria, né? O forte nosso, desde anos atrás, começou com o início da agroindústria, a industrialização de sucos, molhos, essas coisas. E eu via que nenhum dos meus amigos, vizinhos, coisa assim, fazia essas coisas. Então eu ficava tipo, é diferente mesmo porque é suco, é um produto industrializado ou é porque é orgânico? E aí depois, claro, com o passar do tempo, né, com o trabalho, a gente vai entendendo essa questão também que o orgânico é o diferencial, não só o industrializado, né? Mas Matheus, foi despassando. algumas das pessoas aí que são como você, né, alguns jovens que são como você, que nasceram nesse meio, me contaram
Aí mesmo em Antônio Prado, alguns me contaram que na escola, aí, não vou precisar a idade, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, começava a ter uma espécie de bullying. A palavra que se usa hoje para isso é bullying. No seguinte sentido, vou contar um caso aqui do litoral. Uma família aqui, o jovem, a criança, era o filho da Annelise e do Marcelo. Ele na escola era chamado de 00 veneno, mas no sentido, vamos dizer, sacana, né? Então a criança novinha, esse aí já veio 00 veneno. Isso é um tipo de bullying, mas o Nicolas tirou de letra e tal. A gente até montou com ele o clubinho dos 00 veneno. Você tem memória de passar por algum tipo de situação onde algum constrangimento pelo fato de você ser agricultor ecologista? Não,Ércio, não lembro de passar por casos assim. Inclusive, quando eu acredito que eu tinha uns 5 ou 6 aninhos, eu lembro por fotos isso, né? Eu me apresentei pela escolinha, pela creche que eu fazia, que eu estudava, como agricultor que fazia um suco de uva. Tinha as panelinhas, eu tava com um jaleco, tudo, todo uniformizadinho. Então, eu acredito que lembrança não tenho nenhuma de ter passado por esse por esse bullying, no caso, né? Interessante. Nessa questão. E pelo outro lado, você lembra disso te dar um certo status? Porque a agricultura orgânica entrou numa certa moda, né? Então você não sofreu nem bullying, mas você lembra assim na sua juventude, você é jovem, mas já assumindo já plenamente a tua vida. Mas eu digo ali pelos 15, 16, 17, 18 anos, você notou algum status que isso te conferia? Algo a mais pelo fato de ser ecologista? Não, também não. Em questão, não. em relação aos outros. Não, também não. Na verdade, quando eu estudava o ensino médio, tinha 2 agricultores ecologistas na turma só, né? De 24 pessoas, 2 produziam produtor ecológico, produtor orgânico, e os outros 22 eram agricultores convencionais. Mas, assim, pouco se falava de agricultura, porque trabalhar em casa, né? Não precisa levar para a escola também. Mas não me sentia a mais, ou privilegiado, ou com certo status maior, não, por causa disso. Sempre tranquilo, de boa, tranquilo. Bem bacana, bem bacana. Ou seja, você viveu uma normalidade, né? Você produzia e não sofria nem o bullying, que a gente chamou, nem o constrangimento, e nem tinha um ar, digamos assim, de que fazia algo melhor do que os outros. Bacana. Matheus, fala para mim um pouco, vamos falar um pouco da sua propriedade. Deixa eu lembrar para quem está nos ouvindo, o pessoal está chegando aí, eu não estou conseguindo dar oi para todo mundo, muita gente está entrando. Eu só lembrar a quem está chegando agora, que eu estou aqui conversando com o Matheus, filho do meu amigo, dos meus compadres, afilhados de casamento, Volmir e Josi, e meus amigos de muitos anos. E o Matheus, então, ele nasceu nessa propriedade que já tinha feito a conversão agroecológica. Os seus pais são pioneiros nisso, com teu pai particularmente, eu comecei a trabalhar ainda no final dos anos 80, divulgando a agricultura ecológica por Antônio Prado, por IP, e fizemos muitas coisas de saudosa memória muito bacana. Bom, então você cresceu nesse meio da agricultura ecológica. Me conta, vamos dar um corte. Daqui a pouco eu vou voltar um pouquinho ao passado, mas vamos dar um corte por hoje. Qual é o seu trabalho hoje? O que você faz hoje? Um pouco de tudo, Lércio. Na agricultura a gente tem que fazer um pouco de tudo, né? Mas eu tenho dado mais foco, um pouco mais ao cultivo de morango, né? Os morangos cultivados ao som de música clássica. Eu tenho dado uma atenção grande também para a parte da agroindústria. Você também está se envolvendo na agroindústria. Vamos falar um pouco do morango. Daqui a pouco a gente vai para a agroindústria. O morango é protegido? O morango todo protegido. E me fala um pouco de quantidade, ou de que você colhe por semana, ou de quantas plantas de morango você tem. Então, nós temos 8.000 pés de morango, recém-plantado 4.000 pés a mais, né? Tínhamos 4.000 pés antes. A quantidade de morango por semana eu colho, mas eu não peso. Não, mas quantas bandejas você leva para a feira? Agora no inverno, depois da neve que deu aqui, a geada deu uma baixada bastante em volume, né? Mas nós chegávamos a levar assim, deixa eu fazer a conta rápida aqui. Barbaridade, agora me complicou. Não esquenta, daqui a pouco você lembra. Então, não, umas 50 bandejas, umas 50 bandejas por semana.
Ele diz aqui, estão perguntando se os morangos são em bancadas ou no chão. Bancadas. Todo ele semi-hidropônico. Como é que você aduba esse morango? É feita a adubação antes de colocar ele na terra, né? A adubação da terra antes do plantio. E nós também temos um sistema que o pai nas suas engenhocas resolveu fazer de diluir o adubo que a gente compra em água e mandar por fertirrigação. Então você aduba, vocês estão falando de composto, composto, esterco, o que você está falando? Com o que você aduba? Isso, composto. Vocês compram o composto ou fazem aí? A gente compra. Compra o composto, prepara a terra e depois dilui um pouco desse composto para mandar junto para irrigação. Pulveriza o morango com alguma coisa? Pulveriza a maior parte das coisas com bacilos. Com bacilos para proteger o controle que a gente chama controle biológico. Os bacilos vocês produzem aí na propriedade de vocês? A gente multiplica bastante deles. Faz a questão da Eu sei que vocês têm um esquema bacana de multiplicação. Então, morango em bancada, adubação orgânica, pulveriza principalmente bacilos. A produção é boa? Já foi melhor, claro. Períodos que estamos passando agora de frio, mas verão, assim, produção inicial das plantas também é bem, bem boa. Agora, que ideia é essa de botar o morango para ouvir música? Me conta isso. Então, né, Lércio? Tu conhece bem o seu Volmir, né? A ideia surgiu ainda quando ele era seminarista, né? Ele fazia essa questão, ele botava música para as flores quando ele estudava, enquanto ele estava no seminário, essas coisas assim. E aí ele contou que ele deu essa flor com que ele estudava ouvindo música perto dela. Espero que a mãe não fique brava por estar ouvindo isso, né? Mas ele deu para uma amiga dele. E ela cuidou das flores. E justo a flor que ele deu veio a morrer, né? Ela não continuou o crescimento bonito quanto as outras. E aí a gente comentando uns 5 anos atrás, talvez isso, ele comentou isso, eu fui pesquisar mais na internet, achei um site onde tinha uma lista que já tinham feito experiências e resolvi botar na propriedade nos morangos, né? Botamos nos morangos e nos tomates. E sempre foi música clássica? Não, já teve música andina para os tomates, já teve Black Sabbath, um heavy metal. E o tomate gostou mais de Black Sabbath ou de música andina? O tomate gostou bastante do Black Sabbath, mas os clientes nem tanto. O que os clientes acharam do tomate com o Black Sabbath? Eu acho que é muito radical, né? O pessoal não, é muito estranho, muito pancada. Muito pancada. Olha aqui. E nos morangos foi sempre música clássica? Nos morangos, sim, sempre música clássica. Ô Matheus, na sua sensibilidade, na sua percepção, você caminha para o morango, você planta, você desbrota, você colhe e tal. Você acha que a música faz diferença para o morango? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que faz para todo mundo, Lércio. A questão de ouvir música, todo mundo gosta. Eu acho. Mas é uma vibração, tá aí. Elas não se sentem sozinhos nesse caso, né? Por mais que tenha alguma pessoa aí conversando, mexendo neles, porque quando eu vou colher, quando eu vou manusear, eu fico conversando com eles também. Parece um louco falando sozinho no meio da estufa, mas eu fico conversando com eles. Mas os morangos estão te ouvindo. E o ambiente de trabalho para você, e às vezes eu sei que tem pessoas que te ajudam lá, você nota que com a música clássica também é um ambiente bacana de trabalhar? Dá bastante sono. Dá soninho? Dá um soninho. Pra trabalhar não é a melhor coisa, Lércio. Dá uma canseira, parece que tu se sente mais cansado um pouco, coisa assim. Então, às vezes, quando eu vou fazer desbrote, coisa assim, eu dou um pause na música, depois que eu termino, volta, né? Deixa a companhia. Mas já fiz muito, já desbrotei muito ouvindo música e também dá pra fazer da mesma forma, mas a impressão é que o cansaço é maior. Entendi, te relaxa mais. E aí isso é bom, porque relaxa os morangos também. O Matheus, o André, que você conhece, o André do Centro Ecológico,
O André está dizendo que enquanto for Black Sabbath, música clássica, tá bem. Se você puser sertanejo universitário, vai perder o certificado de orgânico. Ele já está te avisando. Ele já está te avisando que você perde o certificado. Então é bom você evitar. Não. Eu acho que se botar um sertanejo universitário, eles começam a liberar muito líquido, né? Bate uma tristeza e não vai funcionar. Não, é possível que você recuse a produzir. Concordo. Em termos de produção primária, né, agrícola, você está mais envolvido com morango. Sim, eu sei a propriedade toda, ajudei até outro dia a plantar ervilha, foi feito um plantio de ervilha, um plantio de tomate também, beterraba, alho poró, a gente tem framboesa, amora, o moranguinho, tem as uvas também, mas eu me envolvo mais com o morango. Tá certo. Todas essas outras coisas que dão mais trabalho, você deixa para o seu pai, você fica dentro da Exatamente. Tá certíssimo. Claro. Mateus, saindo Bom, vocês estão vendo, quem está nos ouvindo, né? Aliás, vou dizer para vocês que essa é uma das propriedades, eu não tenho medo em dizer, assim, de errar, essa é uma das propriedades que foi mais visitada, ainda é, mas foi mais visitada para as pessoas que queriam saber como trabalhar com agroecologia no sul do Brasil. Não tenho dúvida nenhuma. Eram ônibus e ônibus e ônibus. Eu sou responsável por levar uma boa parte desse povo para lá, então eu posso atestar isso. E o Volmir e a Josi sempre foram de coração muito aberto. Então não tinha erro, era só falar: amanhã, 4 da tarde, posso ir? Pode. Amanhã, 2 da tarde, posso ir? Pode. E eu, quando eu ia sozinho, ou acompanhado com a Ana, minha esposa, aí eu chegava mais 11, 11h30, que era aproveitar o almoço da dona Arminda e a esposa do seu Tranquilo, os avós do Mateus, a dona Arminda e o seu Tranquilo. Eu sempre falo que seus avós são 2 das melhores pessoas que eu conheci na vida. E olha que você ainda tem os avós por parte de pai, que são 2 pessoas sensacionais também. Então você de avô e de avós está muito bem. Vamos então. Eu estou bem. Não é, Mateus? Seus avós são sensacionais. Vamos à propriedade que o Mateus mora, a propriedade originalmente do avô e da avó dele, que já fizeram a passagem para outro plano e hoje estão cuidando dele lá de cima. Mateus, fala para mim da agroindústria. O que você tem feito na agroindústria? Na agroindústria a gente tem utilizado, como é uma agroindústria que a gente começou para sucos e molhos de tomate, ainda antes de eu estar aqui, né? A gente faz o suco de uva, né, no período da safra, e épocas do ano, após a safra da uva, a gente faz bastante molho de tomate, e a gente trabalha com bastante terceirização também. Uhum. Inclusive, nós estávamos terceirizando até 1 horinha atrás, aí nós estávamos na produção. Quero falar disso daqui a pouquinho. Então, o produto de vocês que vocês estão processando hoje é uva e tomate? Basicamente uva e tomate. Uhum. Framboesa, não. Framboesa deve ser pouco, é mais in natura. Morango. Framboesa a gente processa, a gente congela essas frutas para levar à feira, né? Vende em feiras, na feira e nos mercados também congeladas. Daí a framboesa, a amora, o morango, a gente faz esse processo tá certo. Na indústria também. Então o volume que vocês produzem não justifica processar, é melhor congelar para vender, digamos, aumentar o período de oferta ao longo do ano. Bacana. Exatamente. Então, peraí. Então, nós temos uma propriedade que você já falou aí um pouquinho. Eu sei que você não falou tudo, mas você já falou do morango, você já falou da framboesa, você falou do alho poró, você falou da beterraba, você falou da uva, possivelmente mais algumas coisas. Eu quero que as pessoas que estão nos acompanhando visualizem essa unidade de produção familiar, né? Os espanhóis falam finca. Eu gosto muito da palavra finca. Essa finca agroecológica e que vocês têm e que é bastante diversificada. A agroindústria, então, você falou já que produz suco e tomate de vocês. Aí você falou que vocês estão terceirizando. Explica para a gente isso. Vai dar já. Pergunta difícil mas vamos lá. Vai. Não, tô brincando. A terceirização a gente faz para outras empresas, né? Outras marcas. Tem a marca, mas não, ou tem a empresa, mas não tem como fazer, por exemplo, um molho de tomate. Hoje foi feito suco de tomate e extrato de tomate. Então, a marca não tem onde fazer isso, ou a empresa, o
o setor de trabalho dela não trabalha com essas coisas, mas quer implementar um produto novo, a gente tem os equipamentos, tem tudo e consegue fazer, tudo certificadinho, orgânico também, da mesma forma como é para nós. E se não for também orgânico, a gente consegue fazer, respeitando todas as questões de limpeza, né? Para outra marca, então, depois a gente faz todo o processo, embala, né, rotula e manda para a empresa. E depois, se quer vender, se quer dar para o vizinho, se quer fazer alguma coisa, faça. É problema deles. Vocês então rotulam, inclusive, com o rótulo deles, digamos assim, né? Com o Sim, rótulo sim. deles e tal, vocês fazem tudo. E isso dá um. Aí vocês, claro, vocês cobram valor, isso movimenta mais a agroindústria ao longo do ano. Exatamente. É porque tem os gastos, os custos fixos são altos, né, de manter a indústria aí. Para trabalhar 3 meses no ano, que seria o período da safra da uva, mais um mês para a produção de molho de tomate, é um grande período parado. Então a gente aproveitou, teve essa ideia de fazer essa terceirização e botar aí para quem desejar, né? Uma excelente forma Estamos abertos para isso. aquela história de bom para os dois lados, né? Quem passa para vocês o suco de tomate hoje, para o tomate para fazer o suco hoje, o extrato, não tem os gastos de implementar uma agroindústria, de equipamentos, custos fixos que você falou, e vocês, por sua vez, conseguem dar movimento para essa agroindústria. Eu vou contar para você, Matheus, você sabe que você já ouviu muita história, teu pai é um contador de história danado. Mas o seu pai, quando começou a trabalhar aí com a sua mãe, ele falava que na propriedade de vocês não ia sair nada in natura. Inclusive, isso está no Voz da Agricultura Ecológica, na história de vocês. Eu aproveito para abordar esse tema da agroindústria. E aí ele falava, não, aqui vai sair tudo processado, pelo menos um pouco processado, que é para poder agregar valor. Mas, ao longo do tempo, os custos fixos da agroindústria, a necessidade de renovar equipamento, a necessidade de capital de giro, que você tem que comprar 50 mil garrafas, 50 mil potes, 50 mil tampas para vender 2 mil por mês, 3 mil por mês, 4 mil por mês, capital de giro é um problemaço. A agroindústria não deu retorno econômico, mas num dado momento a agroindústria não deu o retorno econômico que deu no período e depois deu menos. Isso tudo está escrito no livro, isso não é novidade, já está público. Aí vocês foram mais para produtos in natura, né? Vocês retomaram um pouco a ideia de produtos in natura. Você viveu isso, Matheus? Você pegou esse redesenho da propriedade mais de agroindústria para produto in natura? Eu acredito até que sim, Lércio. Eu não tenho muita lembrança, né, dessa questão. Não faz tanto tempo assim, mas, enfim, né? Porque a nossa grande preocupação, eu lembro quando eu era mais novo, era a produção da uva, né? Da uva para fazer o suco, e chegava caminhões de pallets aqui, eu lembro dessas cenas, assim, caminhões descarregando vidro, bastante vidro de produção, dias e dias de produção. E agora, depois desses 2, 3 anos para cá, a gente mudou bastante a toda a propriedade, né? Questão de produzir em menos volume, produzir uma diversidade maior de produtos, fazer os produtos, por mais que não seja uma grande variedade, fazer o que faz com uma excelência, com alta excelência, né, para conseguir chegar no consumidor final com uma qualidade boa. Então, eu acredito que eu peguei de certa forma, assim, Esse essa redesenho, né? virada. Matheus, Eu aí acredito que sim. você me deu a chance agora de perguntar para você, porque tudo é meio rápido, né? Já estamos na metade da nossa conversa, eu ainda quero conversar muito contigo. O tempo corre muito. Então, você já deu um panorama para a gente da produção e do que você se dedica mais na produção e o que você se dedica na agroindústria. Bom, a agroindústria ainda quero falar um pouquinho. A agroindústria, você entra para dentro, coloca jaleco e touca e fica trabalhando lá dentro. Botando o tomate para ferver, se for o caso, ligando a máquina, desligando, embalando, não é? É trabalho de processamento com tudo que o processamento envolve. Exatamente, do início ao fim, né? O que precisar de pegar o tomate, fazer a limpeza, o cozimento, o despolpa, envase, embalar depois, rotular, enxotar até carregar no caminhão. Às vezes tem dias que vai a esse ponto. Legal, legal. Deixa eu te falar uma coisa. Agora você me dá a chance para ir um pouquinho para o mercado. Como eu disse, a gente tem que andar com os assuntos. Eu queria conversar com você da produção, conversar um pouquinho.
da agroindústria, conversar um pouquinho. Qual é os principais canais de vendas de vocês? A feira é um grande canal praticamente o principal. Qual feira? Qual feira, A Matheus? Feira Ecológica do Bonfim. Em Porto Alegre. Feira Ecológica do Bonfim. Isso, em Porto Alegre, é os sábados de manhã. O Matheus é um vendedor. Se vocês forem, eu recomendo a vocês não irem na banca do Matheus. Se vocês forem, vocês vão comprar, que esse cara é um excelente vendedor. Então não vai, porque vocês vão sair cheio de produto. Ô, Matheus, me conta uma coisa. Me fala dessa dinâmica, porque vocês estão a mais ou menos 170, 180 quilômetros da feira, né? Não é perto. Então, me fala quando é que você começa a embalar o teu morango, a embalar os outros produtos, que dia que você começa a fazer isso, que dia você carrega, que horas você vai para a feira. Me dá esse itinerário aí, por favor. Então, as frutas congeladas, né? Como a gente tem um prazo por elas estarem congeladas, um prazo maior de duração delas, eu começo a prepará-las na quinta-feira, às vezes na quarta, quando a demanda é muito grande. Quarta e quinta-feira. Sexta-feira a gente colhe beterraba, colhe alho poró, colhe a framboesa in natura quando tem, né? Não é o caso agora. Colhe o moranguinho, colhe a uva, colhe o tomate, a gente colhe na quinta também, né? Que tem um período, ele aguenta um tempinho a mais depois no pós-colheita. A embalagem, a gente embala normalmente todos os produtos in natura na sexta-feira, de manhã até a primeira hora da tarde, a gente tem que dar conta de fazer, né? Depois separa pedidos, ajeita, carrega tudo. Quando termina de carregar, botar as lonas em cima, ajeitar, tu vai olhar o relógio, é 6 da noite, da tarde, noite quase, né? Então, tem que tomar um banho, jantar, dormir cedo, porque eu acordo às 1h10 da manhã para ir a Porto Alegre. Então eu acordo 1h10, saio por volta de 1h40, 1h45, quando é 4h45 eu estou em Porto Alegre. Aí começa a montar a feira, ajeitar tudo para vender, começar a vender às 6h30, 7h. Continua, vai embora. Segue o baile, e daí? Até que horas? Daí a venda acontece até às 13h, até 1 da tarde. À 1h30 a gente costuma sair de lá. Aí 1h30 vem, almoça, para almoçar no caminho, para abastecer, são 190 quilômetros, né? Então, para abastecer, e demoram mais umas 2 horinhas depois que abastece. Então, em média de umas 4 horas de volta, contando as paradas que tem que fazer, né? Quando é lá pelas 5 da tarde, eu chego em casa. Aí tem que descarregar tudo, ver o que sobrou da fruta congelada, ajeitar tudo direitinho. Antes da pandemia, e dava para ir para uma festa depois. Então, enquanto você é jovem, vai aproveitando. Ainda dava para ir para uma festa? Mais ou menos uma... E você, quando vai a Porto Alegre, na feira, eu também já fiz feira. É uma atividade muito intensa, né, Matheus? São 5, 6 horas, 7 horas, que é intenso. Você vai sozinho para Porto Alegre? Não. Dificilmente eu vou sozinho. Normalmente vai o meu cunhado, né? Que o namorado da minha irmã, né? Ele pegou bem essa parte de... Ele mora na cidade, trabalha com outra coisa, mas final de semana ele ajuda praticamente todos os sábados lá em Porto Alegre, na feira. Então, ajuda a dirigir de madrugada, porque enquanto um dorme, o outro vai conversando, né? Enquanto um dorme dirigindo, no caso. Enquanto não dá tanto sono, um vai dirigindo, o outro vai dormindo, né? A gente faz metade do caminho, cada um, mais ou menos. Então essa ajuda de outra pessoa, e ele ser essa pessoa aí que tá sempre junto com nós, aí finais de semana também ele vem visitar, vem na propriedade, saber como é que tá, né? Isso facilita. E quando ele não pode, eu levo outras pessoas. Eu tenho minhas primas que gostam de ir também, as sobrinhas do seu Volmir, né, da Josse, mas por parte do pai. Tenho amigos, vizinhos também que gostam de ir, que eu costumo levar às vezes também.
Bacana. Ô, Matheus, você aí de passagem falou que na sexta-feira vocês começam a colher, desde quarta-feira já arrumando. A sua mãe coruja já entrou aqui no chat para falar que a ideia das frutas congeladas é uma das ideias que você trouxe para a dinâmica da propriedade. E eu queria dizer o seguinte, então quarta-feira você já começa a arrumar, quinta-feira, sexta-feira você falou assim, sexta-feira de tarde a gente separa as encomendas. Que é isso? O que é separar as encomendas? As encomendas são lojas que pedem nossos produtos, lojas de Porto Alegre, pessoas que fazem entregas em casa, em cestas, coisas assim. Mercados, né, restaurantes também pegam nossos produtos, então a gente separa, tira a sexta-feira à tarde para separar principalmente os produtos congelados, né? Uhum. Ou alguns produtos in natura que o pessoal pede. Tira, e vai lá, bota um nomezinho direitinho, vai no saquinho, bonitinho, separa para não chegar lá depois, produto tal, tem que ficar preparando na hora, separando na hora, a gente dá essa adiantada em casa ainda. Tá certo. Vocês entregam ou o povo tudo vai na feira pegar? Tudo na feira pegar. Certo. Aí, e são só O pessoal vocês não que. quer que eu descubra onde é que eles ficam. Mas é perigoso. Eles sabem que é perigoso. Você e o teu cunhado, quem te acompanha, são só dois na banca? Não, nós somos em três. Normalmente em três, né? Uhum. Aí eu tenho a ajuda de uma menina lá de Porto Alegre, uma amiga nossa também. A gente começou a trabalhar com ela na pandemia agora, né? Ela precisou, tava disponível para nos ajudar, nós estávamos precisando, então se fechou. Mas nós temos contatos lá de Porto Alegre também, de amigos, antes de ser essa moça, né? Essa mulher que nos Uhum. ajuda. Tínhamos outros tanto clientes que nos ajudavam na feira, na banca, quanto pessoas lá que estavam precisando de uma ajuda também nos sábados, a gente precisava de ajuda e eles também, né? Então, Claro, conciliamos. isso é muito legal, né, Matheus? Eu vi isso começar, isso não é só com vocês, essa ideia, né, de jovens, normalmente são jovens, não é obrigado a ser jovem, normalmente são jovens, estudantes, muitas vezes, né, de agronomia, de biologia, de nutrição, ou não, mas pessoas que se aproximaram de vocês por alguma razão, eu digo não só da sua família, várias outras acontece isso, e como estão em Porto Alegre, evita de vocês terem que levar uma ou duas pessoas a mais de Antônio Prado, da onde for, do IP para Porto Alegre, essa é uma parceria muito bacana. E eu já sei também que volta e meia essas pessoas acabam indo na propriedade de vocês para conhecer, para passar um fim de semana, né? Então acaba virando também uma interação que eu acho bastante positiva. Então as vendas são principalmente na feira, é a principal venda de vocês, a Feira Ecológica do Bonfim, uma feira que recentemente fez 30 anos, uma maravilha a Feira Ecológica do Bonfim. A Anaí já entrou por aí e já falou bem de você, desde que eu falei com ela que eu ia conversar com você. O Matheus é demais, parece que é tua fã, Anaí. E a Anaí é responsável pela comunicação da Feira Ecológica do Bonfim, para quem não sabe. Matheus, estamos entendendo um pouquinho o seu trabalho. Eu queria saber o seguinte de você, vou ver se eu consigo me explicar. Eu queria saber como é que você aprende. Como é que você percebe que é seu processo de aprendizado? Por onde você aprende? Eu sei que você fez segundo grau, no Voz da Agricultura Ecológica. Eu tenho que mostrar meu livro, Matheus, eu tenho que vender livro, cara. Olha aí. No Voz da Agricultura Ecológica, capítulo 3, está a história do Bombilho e da Jossa, mas o Matheus aparece lá na história. Você conta que estudou até o segundo grau, não queria fazer agronomia, porque achava que, de repente, na escola de agronomia não ia aprender o que mais te interessava. Então, você estava optando por ficar no trabalho e tal. Isso está tudo muito bem. Mas eu queria saber como é que você aprende, porque você está num processo permanente de aprendizado, você está sempre melhorando, eu sei disso, você é um cara esperto, está muito atento. Quais são os seus mecanismos de aprendizado? Onde é que você busca quando você precisa de uma informação ou como é que a informação chega até você? Então, Lécio, por ser uma propriedade já de tempo orgânica, né? Muitas pessoas, muitos agrônomos, muitas empresas que vêm vender principalmente os produtos biológicos, né? Eles vêm primeiramente aqui em casa. Então, vamos primeiro no Volmir. E através disso a gente vai pegando informação, né? A gente tem que... Eles querem vender, mas a gente quer aprender, né? Sempre mais. Então, a gente tem que saber explorar esse lado, né?
a gente faz bastante teste de produtos novos, produtos diferentes, a gente cria algumas coisas também, vai, começa a misturar os biológicos, começa a fazer os adubos dele, começa a juntar as coisas e a gente vai fazendo, vai tendo esse método, no caso, essa forma. Legal. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você deu uma dica aí quando o seu pai te falou sobre a música. Você falou assim, aí fui dar uma pesquisada na internet. Você se informa pela internet também? Também, me informo. A gente tem essa ferramenta, tem que pesquisar, né? Se tem a informação, não tem problema ir atrás buscar. E é importante para nós, no fim das contas, né? Aham, aham. Hoje a internet dá esse mundo, né, Matheus, de oportunidade de aprendizado. Eu e teu pai e tua mãe somos de uma época onde o volume de informações em agricultura ecológica é muito pequeno, era muito pequeno. E no livro também, volta e meia eu falo do livro, né? No livro, a história do teu vizinho aí, do Gima, do Volmir, do Olimar, e do Gima e do Pontel, né? Ele Uhum. conta, o Gima, o Gilmar Pontel, conta assim, o Gilmar fala, Laércio, eles foram os primeiros produtores de uva orgânica do Brasil. Isso é muito interessante, né? Aí da comunidade de vocês, linha 30, Antônio Prado, o primeiro produtor de uva orgânica do Brasil. Hoje o Brasil tem uma significativa produção de uva orgânica. Então os Pontel foram os primeiros a produzir. E aí eu perguntei, Gima, e aí, como é que foi seu primeiro? Ele falou, olha, nós éramos cobaia, nós sabíamos que éramos cobaia, mas nós temos orgulho de ter sido cobaia. Isso não foi muito diferente na propriedade de vocês. Então, eu quero só dizer isso. Hoje o volume de informações é infinitamente maior. Vocês têm acesso a ela, tem que correr atrás mesmo e tem que buscar. Falando de internet, a empresa, como é que chama a empresa de vocês aí? Orgânicos Pérola da Terra. Que beleza de nome. Eu acho lindo esse nome, Orgânicos Pérola da Terra. Margarotes. Margarotes, o Pérola da Terra, gente, é um problema que dá na raiz, uma espécie de carrapato que dá na raiz da uva e que é um problema para a uva. Os agricultores temem muito esse carrapatinho que dá na uva e que realmente pode dizimar um parreiral, principalmente os parreirais manejados de maneira mais convencional. E esse bichinho chama pérola da terra. E o parreiral dessas figuras aí, dessa propriedade, quando um dos parreirais estava cheio de pérola da terra, o avô do Matheus queria tirar esse parreiral, porque ele já estava cheio de pérola da terra, ou seja, estava contaminado e não iria produzir mais. E o Volmir falou, não, vamos fazer o manejo para recuperar. E eles tiveram a brilhante ideia ainda de botar o nome da propriedade deles de Orgânicos Pérola da Terra, que eu acho sensacional. É o verdadeiro fazer do limão a limonada e é um nome lindo, né? Pérola da Terra. Eles produzem verdadeiras pérolas. A Pérola da Terra é muito ativa nas redes sociais. Hoje em dia, quando a gente fala redes sociais, ainda mais nesse campo do comércio, tem muito a ver com o Instagram. Então, hoje em dia, a Pérola da Terra é muito ativa no Instagram, tem milhares de seguidores, muita qualidade o Instagram da Pérola da Terra. Você se envolve com isso, Matheus? Muito Nada. pouco. Não, eu imaginei assim, Muito pouco. um Muito pouco. jovem da família, deve ele que toca o Instagram, não é não? Não, alguém tem que trabalhar bem, né? Não que isso não seja um trabalho, com certeza é, né? Claro, claro, Não, claro. não desmerecendo, mas o trabalho dos morangos, o trabalho braçal, o trabalho de fazer os Ah, produtos aqui, isso que eu quero dizer não, com o trabalho que eu faço. eu tô puxando, você sabe que algumas coisas eu pergunto que eu sei a resposta, porque eu conheço muito bem vocês, mas eu estou perguntando que é muito interessante, porque você é um. Eu não gosto muito de falar jovem, não, sabe, Matheus? Apesar de eu ser muito mais velho que você já não é mais um jovem. Você já é um homem que está tocando a sua vida, tocando a parte que te toca da vida e tal. Mas é natural que a gente acabe usando a palavra jovem pela idade e tal. Mas você é um jovem, eu vou dizer assim, é um jovem agricultor. Você gosta de ser agricultor, ou seja, seria natural que você se dedicasse ao Instagram, seria natural que você estivesse mais nas redes sociais, seria natural que você se preocupasse mais com a venda, mas não, você é um agricultor, você põe a mão na massa, você gosta de plantar, de colher, você vai para a agroindústria, sai todo sujo, e, enfim, isso é interessante, sabe, porque a juventude no meio rural, eu repito, é natural que ela acabe buscando outras formas de trabalho menos penoso,
E não que você seja um fã do trabalho penoso, mas quando você tem que encarar, eu sei que você encara. E eu acho isso bacana. Agora, independente de você se envolver mais, se você não se envolver tanto com o Instagram, você nota que ele tem uma importância para vocês? Essa comunicação com o público, essa presença nas redes sociais, você como vendedor na feira, você nota que o Instagram é importante? Com certeza, sim, bastante também. A gente ouve bastante elogio, né, da forma que a gente está se mostrando pelo Instagram, né, dos clientes que nos seguem, a maioria aparece na feira, a maioria não, mas grande parte aparece na feira, então faz as postagens, quando tem alguma dúvida pergunta, a gente tem essa comunicação fácil, de certa forma, né, com os clientes. Isso ajuda, com certeza, bastante. Tanto em expor que a gente está lá, né, todo sábado, porque nem todo mundo sabe que todos os sábados, indiferente se faça chuva ou faça sol, a gente vai, né? Então tá lá, tá, vai ter feira, isso e aquilo, estaremos lá, indiferente de condição climática ou férias, feriado, coisa assim. Vocês estão lá todos os sábados há anos, isso é muito bacana. E você nota que as pessoas chegam, então, para comprar. Você é um vendedor ali, sei que seu cunhado sei que são vendedores muito animados. Várias pessoas aqui no chat estão comunicando que a banca de vocês é uma alegria, que é uma conversa muito boa, etc. E as pessoas chegam lá e fazem referência ao Instagram. Queria buscar aquele produto que botou no Instagram, eu vi que vocês têm não sei o quê. Chegam a fazer essa referência. Chega a fazer essa referência. Bacana. Já vendi por causa do Instagram. Legal, isso aí, a gente tem que se movimentar, né? Não dá para. A agricultura hoje é Com diferente certeza. da agricultura de 30 anos e a gente tem que tá atento a isso. O Gabriel Zanotto entrou aí, Gabriel Zanotto também está no livro, no Voz da Agricultura Ecológica 1, e o Gabriel falou o seguinte: é teu companheiro de feira do município de Ipê, e falou que sou fã desse guri. O Gabriel, que é um homem já velho, ele falou aí, sou fã desse guri. Show de bola essa rapaziada aí que está não só rejuvenescendo, mas trazendo muita alegria para a agricultura ecológica. Sabe que eu sou fã de vocês. Matheus, vou fazer uma reflexão breve contigo. O teu pai é filósofo, e eu e ele já conversamos muito filosofia. Inclusive, na live, você sabe que hoje o Facebook veio me trazer que há um ano, exatamente um ano, eu conversei com o teu pai? Olha que coincidência interessante. Na mesma data no passado, eu conversei com o seu pai. E, inclusive, na live dele. Interessante, né? Uma coincidência dessas que a vida nos apronta. Mas eu e ele sempre conversamos muito, e teu pai tem uma formação sólida do ponto de vista filosófica, social, e o trabalho, o que motivou ele, quando ele conheceu tua mãe, ele mergulhado no trabalho pastoral. Ou seja, um trabalho de conscientização política na época dos jovens. Ele era jovem também. Na época dos jovens rurais, um trabalho de conscientização política. E a agricultura ecológica era um instrumento para alcançar alguns desejos políticos, né? Uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa. A gente sempre batalhou por uma agricultura ecológica inclusiva, né? Que incluísse as pessoas. Agora, o mercado de produtos ecológicos cresceu muito. Então, por um lado, a gente quer manter essa pegada de princípios, de valores. O seu pai é o inventor do termo comissão de ética para certificação participativa, que hoje está no Brasil inteiro. Então, a palavra ética entra porque é uma palavra muito forte para direcionar os nossos comportamentos. Então, por um lado, essa preocupação e, por outro lado, o mercado. Mercado demandando, mercado querendo, a gente tendo que produzir em certa quantidade, vender, ter uma boa renda. Você sente que dá para equilibrar essas duas coisas? Qual a sua reflexão sobre isso? Sobre o compromisso político, de um lado, ambiental, e, outro lado, a presença no mercado e a pressão que o mercado faz para um dia a dia agitado. Qual é a tua reflexão sobre isso? Eu acredito, Lércio, que a gente tenta lidar isso da melhor forma possível, né? Inclusive, há 5 anos atrás, nós criamos um grupo de jovens agricultores ecologistas. Nós éramos em 11 ou 12 famílias, não recordo. Agora estamos em 7 ou 8. Uns desistiram pelo meio do caminho, uns cortaram tudo que tinha, resolveram viver de outra coisa. Mas, assim, nós tiramos 7 famílias da agricultura convencional e puxamos para a agricultura orgânica. E isso é muito bom, muito satisfatório, sabe? Essa questão de conseguir trazer gente que está
que tá vivendo já, claro, da agricultura, mas não a agricultura orgânica, né? Vivendo da agricultura convencional, correndo os riscos, né? Que toda agricultura convencional expõe eles e trazendo para a agricultura orgânica. Isso é gratificante, realmente gratificante. E a questão do mercado, a gente, claro, tem que, não dá para dizer que a gente não busca essa questão também, né? Mas a gente tenta fazer sempre em parceria com outros parceiros de grupo, com outros colegas, e nunca tentando se deixar levar para o grande, porque nós somos agricultura familiar, nós não temos nada de grande, agronegócio, essas questões assim, não é o nosso perfil, né? Não somos nós. Somos agricultura familiar, temos uma família onde a gente trabalha e se dedica para conseguir entregar um produto. Então a gente nem sempre busca o grande mercado, essas coisas, por mais que tenha grande mercado aparecendo aí, tanto para a agricultura familiar quanto para outras formas, nós tentamos focar na venda direta, para o consumidor na feira, ou para quem entrega cestas, que vai nas casas entregar, para quem tem a lojinha, o mercadinho pequenininho, essas questões assim, e sempre entregando produtos de todos os integrantes do grupo, né? E se conseguir incluir mais gente, melhor também. Como a gente fez nas teleentregas agora, a gente está tendo a própria teleentrega, onde quem está fazendo essa questão da teleentrega são amigos nossos lá de Porto Alegre. Fazem a venda, fazem a entrega, vieram aqui conhecer a propriedade, então a gente está incluindo outras pessoas, né, de certa forma também, mas não abrindo mão do mercado porque é necessário, né? O Matheus, passa das suas aí, aprendizado, passa pela tua cabeça assim, eu não posso contar isso que eu faço, eu não posso contar para os outros como é que faz morango ecológico, porque se eu contar eu vou perder meu mercado? Capaz, vem aqui que eu te ensino. Não, nem um pouco, nem um pouco. Você, Aprendizado tá aí, a gente tem que passar para frente. Quanto mais pessoas produzirem da forma correta, no caso, com qualidade, sem agrotóxico, melhor, com toda certeza. muito bacana. Você sabe que, infelizmente, não são todos que pensam assim. E se quer me deixar brabo, eu não sou brabo, não, mas se quer me deixar brabo, é agricultor ecológico que fala que não vai ensinar algo por outro porque não quer perder o seu mercado. Eu fico furioso. Aquilo que a gente recebeu de graça, a gente tem que dar de graça e não tem que ficar. E aquela velho ditado que o sol nasceu para todos. Muito bacana esse depoimento seu, ainda mais vindo dessa geração mais nova. Nós estamos falando um pouco de princípios políticos. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Nós estamos falando um pouco de princípios políticos e você aí rapidamente mostrou como a sua formação, não me surpreende, teu pai, tua mãe, teus avós, o meio que você está, a feira. A feira é um espaço de aprendizado também, né, Matheus? Com certeza, bastante, bastante. Como é que é a tua Inclusive, relação? lá com o Gabriel Zanotto, eu troco muita ideia. O Gabriel é um grande agricultor, né? Ele tem 1 metro e alguma coisa, É um dos bem mais maiores alto que eu. agricultores que eu conheço. Exatamente. E chama os outros de guri porque ele já tem seus 25 anos, eu acredito, né? Então ele tá podendo falar essas coisas assim. Aí vocês trocam muita ideia lá. A gente conversa bastante, principalmente sobre agricultura, né? Mas outras coisas também, mas a gente debate bastante essas questões. Mas, aí você estava falando então que a sua formação e tal, a gente percebe pelo pouco que você falou, porque tudo a gente está falando pouco hoje, não dá tempo para conversa longa, que você tem essa preocupação, né, de manter os princípios da agricultura ecológica, que tem muito a ver com princípios políticos. Nós queremos uma sociedade mais inclusiva, eu usei esse termo, mais justa, mais equânime para todo mundo. Hoje nós estamos com esse problema sério da fome, está feio, né, Matheus? A fome voltando para o nosso país com essa força toda, problemas ambientais, então é muito bom saber que nós estamos nesse lado bom. E aí essa questão da fome também tem muito a ver com política também partidária. Eu vou te perguntar assim, você responde se quiser. Bolsonaro e agricultura ecológica combinam uma coisa com a outra? Não, combina que nem café com sal. Já tentou? Não tentei café com sal, não. Nem tenta, não funciona. E não dá, não casa, né? Não, um presidente que autorizou quase 1.000 agrotóxicos em 2 anos para agricultura ecológica não tem sentido nenhum, né? Indiferente se for, ainda mais se for agricultor ecologista, achar isso aí, tem que rever seus princípios agroecológicos. Muito bem dito. Eu estou te perguntando isso porque acho que daqui para frente, viu, Matheus, no próximo ano,
Nós vamos ter que deixar isso muito claro, porque, infelizmente, na última eleição, a gente teve um conjunto de agricultores ecológicos que votou nesse presidente, e agora acho que nós vamos ter que ser mais claros, explicitando. E aí não vai nenhuma raivinha da nossa parte, nenhuma indignação, nenhuma posição odiosa, ainda que eu entenda quem tem. Mas a gente vai mais na linha do que disso que eu tive o cuidado de perguntar para você dessa forma. Combina? Não combina. E você falou muito bem, igual café com sal. Então nós vamos ter que falar isso para os nossos amigos agricultores e agricultoras. Te liga, você toma café com sal? Não. Então o agricultor ecológico não pode votar no Bolsonaro, se é que nós vamos chegar até a eleição. A Anaí está dizendo aqui... não é a Anaí, não. A Simbiótica Alimentos está perguntando sobre as mudas de morango de vocês, se vocês já conseguem mudas certificadas, e como é que vocês estão pensando em relação a essa normativa que vai exigir que as mudas sejam certificadas? Como é que está isso por aí? Essa questão de compra e venda, tanto de mudas, de sementes, das próprias mudas de barreira também, quem cuida dessa parte é mais meu pai, tá? Vou ser bem sincero, eu vou mais plantar, eu vou colher essas coisas, de comprar e de vender mais com ele. Mas a questão das sementes, eu sei que a gente está tendo um cuidado bem grande, as sementes que estavam permitidas, né? Ou com selo orgânico, ou permitidas que não utilizam tratamento químico. Agora, as mudas eu não tenho noção. Eu acredito que elas não sejam orgânicas certificadas. São mudas chilenas que a gente colocou, mas eu não tenho certeza dessa questão. Eu acredito que não também. Se o Volmir está por aí, ele pode até nos dizer. A Márcia, que é a Simbiótica Alimentos, agora eu estou sabendo que a Márcia... Oi, Márcia. Márcia, isso aí a legislação vai exigir, mas é bem possível, Márcia, que essa exigência seja postergada. Esse é um problemaço, a história de mudas e sementes, não vou entrar nele agora, mas em outros países, Europa e Estados Unidos, essa exigência vem sendo postergada ao longo dos últimos anos. Se determina uma data, Márcia, como foi determinada aqui agora no nosso caso, mas quando se chega próximo dessa data, se avalia e, normalmente, tudo que eu conheço até agora me leva a crer que também, no caso brasileiro, essa legislação vai ser postergada. Eu posso dizer para quem está nos ouvindo que é consumidor, que o morango que eu como e que é oriundo de um morango que teve uma muda inicialmente produzida convencionalmente, não vai afetar a qualidade desse meu morango. Ainda que eu, como agricultor ecológico, quero fazer tudo para que essa muda também seja ecológica. Mas a qualidade final do morango não tem nem comparação, porque uma coisa é a muda que lá atrás, meses antes, foi produzida convencionalmente e agora está dando fruto, mais de um ano de diferença entre um e outro, e outra coisa é você estar dia sim, dia não, quando não diariamente, pulverizando o veneno em cima do fruto. São situações completamente diferentes uma da outra. Então é bom deixar isso claro, não é um perigo que vai ter assim eminente. Ô, Matheus, eu estou tentando aqui ver os chats, mas não consegui, viu, gente? Peço desculpa a vocês, a quem fez pergunta aí que eu não consegui ver, porque a prosa está boa, e eu não consigo acompanhar tudo. Mas para a gente ir terminando, nosso tempo está terminando, o André queria que você falasse um pouco dessa história da juventude e agroecologia. Como é que vocês, digamos assim, vocês percebem que esse trabalho agroecológico, de alguma maneira, estimula ou facilita a permanência dos jovens junto com os pais, na dinâmica da propriedade, para dar seguimento ao trabalho com o agricultor? Você avalia assim, Matheus? Eu sim, Lécio. O fato de ser filho de quem eu sou, no caso, né, me ajuda mais ainda a ter esse pensamento dessa forma, né? Meus pais sempre me incentivaram muito a ficar na agricultura, a trabalhar, nunca forçado, né? Tendo os meus compromissos aqui também, claro, mas me mostrando desde o início que é possível viver disso. E muitas vezes até mais fácil do que fora daqui, ou com agricultura convencional. Então, eu acredito que tem poucos jovens ainda fazendo esse trabalho, por o que poderia se ter, né? Tem poucos jovens na agricultura ecológica, orgânica, mas está aumentando, dá para ver essa questão.
tem o Gabriel Zanotto, tem a minha prima Natana, o Jefferson Pontel também, que são agricultores ecologistas, e a gente vê que querem continuar nesse A meio, tua né? vizinha Jaqueline, que é ótima, a filha do A Valci Vedana, que Jaqueline, também é bem ativa. Tem muitos jovens. exatamente. Me conta uma coisa, eu sou de um tempo, assim, há 30 anos, 40, que o jovem rural, ele era assim, como é que eu vou dizer? Ele era motivo vamos usar a palavra de novo, de bullying. O cara da cidade fazia bullying com o jovem rural. O cara da cidade era o esperto, né? Era o descolado, e o rural era a figura do colono, né? Inclusive a palavra colono foi usada muitas vezes pejorativamente, né? Você sente assim hoje, você se sente que está em um nível mais baixo do que o jovem urbano? Nem um pouco. Não mesmo. Aham. Não Você mesmo, não você está mesmo. tranquilo para ir para a cidade, ir para uma festa, ir fazer o que tiver que fazer? É, que o preço da gasolina não é a melhor coisa, né? Mas Se tem essa der, liberdade, tem que sair no meio do trabalho, no meio da tarde, não precisa pedir autorização para chefe nenhum, para patrão nenhum, né? Então é um certo alívio que a gente tem em poder aham. ser dono do próprio trabalho, né? Fazer o que a gente ama, principalmente, mas tá com essa certa liberdade, assim. É muito bom. É bacana, eu noto Não, isso. Eu também noto que os jovens rurais hoje, eles têm até a autoestima, vamos usar essa palavra que aí andou muito na moda, é uma autoestima que permite, que ele percebe, ainda mais o que trabalha com agricultura ecológica, porque ele tem um nível de renda razoável, né? Não é mais aquela história que vale a pena ir para a cidade para ganhar um salário mínimo e trabalhar no posto de gasolina, não é mais assim. Tem um nível de renda razoável, tem acesso às coisas que quiser ter acesso, seja um tênis ou um celular, ou uma cerveja, né? Então tem acesso, e a presença dele é muito de igual para igual com a cidade. Isso eu acho que foi uma mudança na nossa sociedade, está sendo uma mudança fantástica na nossa sociedade. O pessoal aí está dizendo que a live está muito bacana, a Fátima está dizendo que é jovem também, tem muito orgulho. Eu também, Fátima, sou jovem e tenho muito orgulho de ser jovem trabalhando com agricultura ecológica. Mateuzinho, infelizmente aí já deu 1 hora de prosa. Tem algo que você queria falar que eu não te perguntei? beba água. Beba água, isso, boa. Beba água, gente, se liga aí, beba água. Matheus, Não, não. Você leu Voz da Agricultura Ecológica? Faz propaganda do meu livro Eu aí. li algumas coisas, um livro excelente. Quem não leu, por favor, adquira diretamente com o Laércio. Ótimo vendedor de livro, escritor, vendedor. É uma pessoa fantástica, escrevendo, falando, dormindo. Esse cara é muito bom. Então tem que aproveitar que esse livro é sensacional. Eu vou editar essa parte para você botar no meu Instagram para ver se eu vendo livro. Matheus, eu vou botar livro lá para feira, para você vender livro para mim lá. Dizem que você é excelente vendedor, vou botar você para colocar ali, vender livro. Bacana, bacana. Show de bola, Matheus. Um prazer enorme conversar contigo, cara. Deu 1 hora de conversa, eu acho que tá bom, porque nós fomos acompanhados por bastante gente, viu? Assim, no mínimo 30 pessoas, não é pouco. Essa conversa vai ficar aqui, no meu Instagram, no de vocês também, no Pérola da Terra. E também eu vou botar no meu canal. Eu sempre coloco no meu canal do YouTube, que chama Agroecologia e Poesia. Eu vou botar lá no meu canal e aí o povo vai vendo como quiser. Eu também me encarrego de espalhar. Você sabe que essas conversas têm sido usadas muito nas escolas agrícolas, escolas de agronomia. As pessoas pegam essa conversa nossa, às vezes editam uma parte, né? Ou às vezes deixa rolar para os alunos, que é uma forma dos alunos também terem mais contato com o meio rural, eventualmente alunos em algumas faculdades, ainda mais nesse momento de pandemia, nem sempre tem oportunidade de estar a campo. Então, essas conversas nossas têm sido usadas também por aí. Se despede do povo aí. Perfeito, espero que essa nossa live também sirva para alguma coisa, assim, nem que seja para como não fazer, né? Mas que sirva para alguma coisa. Brincadeira. Se despede do povo, dá um tchau para todo mundo. Então, tchau a todos e a todas que nos acompanharam. Espero que tenha gostado e desculpa qualquer coisa aí que eu tenha falado a mais ou a menos. Não, show de bola, Matheus. Eu que te agradeço. Eu também agradeço ao povo que está nos ouvindo até agora. Um prazer enorme conversar contigo. Eu estava há muito tempo querendo conversar com você. E qualquer dia a gente volta aqui, porque ficaram coisas para contar. Eu tenho casos teus para contar que eu não contei hoje, que eu tenho que contar em outro momento. Abraço, Matheus. Dá um beijo no teu pai e na tua mãe. Pessoal, até a próxima. Um abraço para vocês. Foi um prazer enorme.
Satisfação.